Graças a Deus, estamos iniciando esse vídeo culto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós já vamos fazer uma oração, em seguida louvar a Deus com o hino e depois meditarmos no assunto desta noite, que tem por título Os Anjos. Vamos fazer uma oração. Deus, querido Deus eterno, aqui estamos na tua presença. Queremos te agradecer por este dia de vida e saúde, pela salvação bendita que tem nos concedido. Também queremos, meu Deus e meu Pai, suplicar que tu receba mais uma vez o nosso louvor e venha nos ajudar na meditação da tua palavra, no ensino, Senhor, das Escrituras, concernente aos anjos. Nós possamos, Senhor, ter uma melhor compreensão e também, Senhor, a alegria de saber que tu és o Deus que reina nos céus e na terra. Fica conosco e também alcança todos que assistirão a este vídeo para a honra e para a glória do teu nome, também, Senhor Armaquedes, que está participando nesta noite, ó Deus, toda a sua família, também a minha, e de todos os nossos queridos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora louvar ao Senhor com o hino de número 42 da harpa. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroar. A escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroar. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroar. Graças a Deus. Acabamos de louvar esse hino, que tem por título Saudai a Jesus. Queremos, neste momento, então, dar início ao nosso estudo de hoje, que tem por título Os Anjos. Para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias no
na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. Graças a Deus. Vamos encontrar aqui. Estamos achando, mas vamos achar. Hebreus capítulo 1. Versículo de número 13. Diz assim: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos estudar então a doutrina dos anjos, vamos dar início e falar a primeira parte acerca dos anjos bons, que também existem os anjos maus. Quando nós estudamos sobre os anjos, o primeiro ponto que precisamos entender é a sua natureza. O que são os anjos? Primeiro ponto. São criaturas. Isso quer dizer que eles foram criados por Deus. Assim como a raça humana, o ser humano foi criado por Deus, os anjos também. Esta é a primeira característica que nós precisamos entender. E nisso inclui tanto os anjos bons quanto os maus. Deus os criou todos bons. Mas houve um período de provação. E nessa provação, a terça parte diz que foi rejeitada, juntamente com Satanás, e se tornaram esses anjos maus. Então, irmãos, quando nós olhamos este assunto, precisamos então entender que por eles serem criaturas, eles não recebem e não devem receber adoração, porque somente Deus deve ser adorado. Glória a Deus. Como nós mesmos cantamos nesta noite, que é arcanjos vos prostrai ao Filho do Eterno Deus. Jesus, sim, merece e recebe glória, porque ele é, com o Pai e o Espírito Santo, Deus. Muito bem. Poderíamos ler Apocalipse 19:10 ou 22:8 e 9 para ver que os anjos não recebem adoração. Quando João quis prostrar-se diante dele, eles disseram que não deveria fazer tal. Os anjos são também espíritos. Eles podem tomar, todavia, a forma humana. No Antigo Testamento, nós vemos referências a estes anjos como varões, o que nos dá a entender que pareciam ser, ainda que talvez mais belos, mas na forma de um homem. Eles são imortais, não estão sujeitos à morte. Lucas 20, 34 a 36, vamos ler rapidamente, para confirmar este fato. Lucas capítulo 20, versículo 30 ao 34. Graças a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento.
mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não se casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui nós vemos o discurso dos saduceus com Jesus acerca da ressurreição. Eles trouxeram até ele o caso de uma mulher que havia tido diversos esposos e perguntaram de qual deles ela seria na eternidade. E Jesus, então, fez referência aos anjos, dizendo que eles não se casam, nem se dão em casamento, e, ao mesmo tempo, também que o homem seria, a partir daí, filho da ressurreição e semelhante aos anjos. Tanto na questão, né, de não ser possível mais identificar o sexo masculino, feminino, como também um ser que já não estará mais sujeito à morte. A Bíblia também nos revela, quanto à natureza dos anjos, que eles são numerosos, milhares de milhares. E nós vamos ver isso na palavra de Deus e em várias partes, como, por exemplo, milhões de milhões, em Daniel 7:10, Mateus 26:53, Lucas 2:13 e também Hebreus 12:2. Muito bem. Então, irmãos, esses são alguns pontos falando a respeito da natureza dos anjos. Quem são? Criaturas, espíritos, imortais, numerosos e seres assexuados, ou seja, que não possuem um sexo definido. Muito bem. No tópico 2, nós vamos falar da classificação dos anjos. Em 1 Pedro 3:22, a palavra de Deus nos diz: qual depois de ir para os céus está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados os anjos e potestades e poderes. Aqui está falando do poder que foi dado ao nosso Senhor Jesus Cristo e tudo quanto está sujeito ao seu domínio. Dá para nós entendermos que no céu, um local onde tudo é muito bem organizado, também há organização entre os anjos de Deus. E pela palavra do Senhor, nós vamos distinguir alguns pontos importantes acerca dos anjos, ou da sua classificação. Primeiro, faz-se necessário destacar o anjo do Senhor. Esse termo, quando encontramos na Bíblia, normalmente não se refere a um anjo ou a classe de anjo. Ele está se referindo, segundo os estudiosos, teólogos, talvez não na sua totalidade, mas a maioria concordam que se refere a Jesus Cristo. E, portanto, sabemos que Jesus não é um anjo. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. E pelas Escrituras, temos isso confirmado, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele tem o nome de Deus. Esse é o primeiro ponto. Diz também as Escrituras que ele tem poder de perdoar. Há uma fonte em considerar de que este é o próprio Jesus. Glória a Deus. Há uma forte inclinação de considerar que este é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, é bom sempre nós tomarmos cuidado quando vemos essa expressão na Bíblia, o anjo do Senhor, e entendermos que ela está destacada, está acima dos anjos. Se nós formos para o Novo Testamento, não vemos mais essa expressão, o anjo do Senhor, atribuída a Cristo, mas vemos agora, como lemos em Hebreus, que ele está sentado à destra de Deus Pai e que os anjos lhe prestam adoração. Glória a Deus. Depois nós temos na classificação dos anjos os arcanjos. Primeiro, um que é mencionado como arcanjo é Miguel. E é um principal. Podemos ver em Judas 9, Apocalipse 12:7,
1 Tessalonicenses 4:16, ele também é citado como anjo protetor de Israel. Vemos também Gabriel, e dá-nos a entender pelas escrituras de que ele também está numa classe elevada de anjos. Ele assiste diante da presença de Deus. Lucas 1:19. A ele são confiadas as mensagens mais importantes do reino de Deus. Daniel 8:16, 9 e 21. Graças a Deus. Então já falamos, né, dos arcanjos, onde encontramos primeiramente Miguel, e também temos a referência de Gabriel. Anjos eleitos. Aqui provavelmente entendemos que esteja todos os anjos que permaneceram fiéis a Deus no momento em que houve a rebelião de Satanás, e juntamente com Satanás foram destituídos a terça parte dos anjos. Os 70, ou seja, as duas outras partes ficaram, ou a outra parcela, né, que não é a terça parte, ficaram com Deus, e por isso podemos entender que são estes que são classificados como anjos eleitos. Glória a Deus por isso. Também vamos ver nas Escrituras a referência aos anjos das nações. Em Daniel, capítulo 10, versículo 13 ao 20, parece ensinar que cada nação tem um anjo que está dominando, controlando esta nação. O termo também é usado, né, não só para os anjos bons, mas também para os anjos maus. Efésios 3:10, Colossenses 2:15. Este termo que eu digo que é usado, né, tanto para os anjos bons quanto os anjos maus, são chamados de principados no Antigo Testamento. Digo, no Novo Testamento. Efésios capítulo 3:10, Colossenses 2:15 e Efésios 6:12. Vamos ler essas referências para ver esse termo principados sendo colocado tanto para os anjos bons quanto para os anjos maus. Primeiro vamos a Efésios capítulo 3 e o versículo de número 10. Vamos encontrar na nossa Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo de número 10. Nos diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Graças a Deus. Então aqui tudo indica, né, estar se referindo aos anjos e aos anjos tementes a Deus. Vamos para o próximo, Colossenses, capítulo 2, versículo de número 15. Colossenses 2 e 15. Nos diz assim a palavra de Deus. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui já vemos que esta passagem muito provavelmente se refere às potestades do mal e aos principados do mal. E mais à frente, voltando aliás a Efésios, né, agora capítulo de número 6 e o verso de número 12, nós vamos ver a referência a mais uma vez as potestades do mal, 6 e 12 de Efésios. Nos diz assim a palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito bem. Então aqui
Dentro desta classificação dos anjos, né, podemos dizer que esses principados e potestades podem, né, estar associados, ou parecem estarem associados, a esses anjos que dominam as nações. E aí temos também, do lado positivo, os anjos bons também, né, que defendem as nações. Como, por exemplo, citamos no início, né, o próprio arcanjo Miguel, que é o anjo protetor da nação de Israel. Graças a Deus. Querubins. Os querubins, uma classe de anjos relacionados com a retribuição e também a redenção. Nós vamos ver em Gênesis 3:24, e foi colocado um querubim no Jardim do Éden, quando o homem foi expulso de lá. E também depois, em Êxodo, nós vamos ver no momento em que Deus dá ordem a Moisés para a construção do tabernáculo, dos utensílios, também fala daquela representatividade aos querubins, que agora estavam associados à adoração a Deus. Serafins. Antes, porém, serafins, a palavra em si significa ardentes. Eles são mencionados em Isaías capítulo 6. Pouco se fala deles na Bíblia, mas a referência de que eles possuem 6 asas, com 2 cobrem os rostos com 2 voam, com 2 cobrem os seus pés. Graças a Deus. E que eles voavam, né, sobre o trono de Deus e diziam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por este fato, nós podemos entender que eles estão numa classe muito especial de adoração e de íntimo relacionamento com Deus, adorando e estando, né, continuamente diante do Senhor. Então, nós vimos a classificação dos anjos, né, os arcanjos, vimos também os anjos eleitos, os anjos das nações, os querubins e os serafins. No tópico 3, já partindo para o encerramento deste ensino, nós vamos ver o caráter. Vamos falar um pouquinho sobre o caráter dos anjos. Primeiro que nós observamos é que eles são obedientes. Todos esses anjos bons são obedientes a Deus. Estão sempre prontos a cumprir toda a ordenança do Senhor. Eles são reverentes. Glória a Deus por isso. E a sua principal atividade, a atividade mais elevada, é a adoração a Deus. Poderíamos ler Neemias 9:6, Filipenses 2, 9-11, Hebreus 1 e 6. Eles são sábios. A sabedoria deles, com certeza, é superior à de um ser humano. Mas, todavia, eles são limitados. A Bíblia vai nos revelar que eles têm suas limitações. Não têm todo o conhecimento, não têm a onisciência, que somente pertence a Deus. Podemos validar isso em 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Eles são mansos, não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam os seus opositores. 2 Pedro 2:11, Judas 9. Nós vamos ver que mesmo em relação a Satanás, eles não se dirigiram ou não se dirigem a ele de uma forma direta, mas usando a expressão que o Senhor o repreenda. Glória a Deus. São poderosos. No Salmo 103:20, nós vemos a expressão magnificius, em poder. E são também santos. Foram separados por Deus para o adorá-lo. Apocalipse 14:10. Para encerrarmos, vamos falar um pouquinho sobre a obra que eles realizam. Primeiro, são agentes de Deus. Executam as ordens de Deus. Como vimos em Gênesis, falamos, né, sobre Gênesis 3:24, onde aquele anjo foi colocado, querubim, foi colocado ali para guardar o jardim, no lugar do homem. Também em Números 22:22-27, Mateus 13:39, podemos comprovar que eles são agentes de Deus.
São mensageiros de Deus. Aliás, o nome, a palavra anjos, pode ser traduzida literalmente, né? Para mensageiros. E eles são também servos de Deus. Começamos lendo Hebreus e vamos terminar mais uma vez lendo Hebreus, versículo de número 14. Glórias a Deus. Vejamos. Hebreus 1 e 14. Que nos diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui nós vemos, né? Se eles são enviados a serviço, são servos. Estão servindo. Glórias a Deus por isso. Muito bem, então nesse estudo, de forma bem resumida, nós verificamos, né? Estudamos a doutrina dos anjos. Numa outra ocasião, podemos dar continuidade, falando também dos anjos caídos. Mas hoje focamos nos anjos bons. Falamos da sua natureza, falamos da sua classificação, falamos do seu caráter e da sua obra. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus e que este ensino possa ser relevante para aprofundar o nosso conhecimento e também para que nós possamos nos alegrar. E assim como Deus criou os anjos para louvor do seu nome, também criou o homem e nós tivemos o privilégio de ser resgatados em Cristo e de agora poder sermos seus servos, mais do que servos, filhos, e termos a esperança gloriosa de um dia também estar na presença do Altíssimo para adorá-lo continuamente. Oremos agradecendo ao Senhor. Pai bendito, te louvamos por este ensino, te agradecemos, meu Deus, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Aprendemos um pouco mais acerca dos anjos, Senhor amado, quão maravilhosamente tem trabalhado no decorrer, Senhor, do tempo. Estas, Senhor, criaturas que foram feitas antes do ser humano e que se servem, Senhor. E o teu desejo é que eles continuem, e certamente para isso os fez, para que sejam imortais, diante da tua presença. Igualmente para conosco, Senhor, este é o teu propósito, de nos salvar, para que estejamos para todos sempre contigo, louvando, servindo e adorando o teu santo e precioso nome. Ajuda-nos, ó Pai. E não só isso, mas sabemos também, como lemos neste último versículo, Senhor, ó Deus, que os anjos são, Senhor amado. Ó Pai, servos que estão, meu Deus, prontos a obedecer as tuas ordens, para nos ajudar. Acampa, Senhor, os teus poderosos anjos ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar de todos os males e perigos, Senhor. Oh, meu Deus, despede-nos agora em paz. Abençoa todos quanto ouvirão este vídeo, assistirão este vídeo. Meu Deus, e também, Senhor, a irmã Kézia que participou conosco, ouvindo online, Pai. Que a tua bênção, teu amor e tua graça sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus.